O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abdoc está no ar. Hoje apresentamos o quadro Bate-Papo Literário Socioambiental. Neste episódio 5, temos como tema especial litigância climática. Para falar sobre este assunto e destrinchar de forma mais acessível este termo jurídico, que ganha cada vez mais projeção, nosso convidado é o promotor de justiça Vinícius Bernardo Lameira, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele é diretor acadêmico sudeste da Escola Superior da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, ABRAMPA, que lançou em 2022 o Manual de Litigância Climática Estratégias de Defesa do Clima Estável para o Ministério Público. A publicação teve o apoio do Instituto Clima e Sociedade e do Earth Rights Advocacy Clinic. Dr. Vinícius, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Abdoc, nesse quadro que é o Bate-Papo Literário Socioambiental. A primeira pergunta, nessa nossa conversa é justamente o que é litigância climática? Você explicar para a gente, destrinchar esse termo aqui para a gente. Tá, primeiramente, bom dia, Suciana. Eu que agradeço o convite, o espaço para estar falando um pouquinho sobre litigância climática, que é um tema objeto do meu interesse, do meu estudo, e da ABRAMPA também, da Associação dos Promotores Ambientais. A gente está estudando bastante esse tema e fazendo cursos e tentando fomentar a atuação de promotores para que a gente tenha uma maior efetividade na implementação de políticas públicas relacionadas à mudança climática. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a litigância climática, Suciana, ela, na verdade, ela consiste no uso de ferramentas jurídicas para que, de forma judicial ou extrajudicial, se busque a implementação e efetivação de obrigações para com as mudanças climáticas, tanto em relação ao setor público quanto privado. A gente tem na nossa Constituição o artigo 225, que fala que é dever do poder público e da coletividade adotar ações para garantir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse equilíbrio, pressupõe também um sistema climático estável. Então, como a gente está falando de um dever que deve se impor a todos, tanto ao poder público quanto privado, a litigância climática ela também tem no seu objeto o setor privado. Como eu estava explicando, a litigância climática, a gente pode se referir à litigância climática judicial e extrajudicial. Judicial é quando a gente recorre ao judiciário, a gente usa uma ação civil pública para tentar implementar alguma medida ou de mitigação, que provoque a redução das emissões de gases de efeito estufa, ou de adaptação, porque para lidar com as mudanças climáticas a gente precisa, na verdade, de duas grandes ordens de medidas. As medidas de mitigação, que significa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ou ampliar sumidouros. Sumidouros são sistemas que absorvem gases de efeito estufa, como, por exemplo, a floresta. A floresta em pé ela é um sumidouro. E, além dessas medidas de mitigação, nós temos as medidas de adaptação, que são medidas para adaptar tanto sistemas humanos quanto sistemas naturais para os impactos negativos do aquecimento global. Então, a litigância climática é isso, é o uso de ferramenta jurídica buscando auxílio do judiciário para que medidas de mitigação e adaptação sejam implementadas. Pode ser judicial, como eu falei, ou pode ser extrajudicial. Extrajudicial, Suciana, é no âmbito administrativo. É quando, por exemplo, o Ministério Público expede uma recomendação para um órgão ambiental, pedindo, por exemplo, como fez o Ministério Público do Paraná, solicitando que o órgão ambiental do Paraná passasse a avaliar os impactos climáticos durante o licenciamento ambiental de empreendimentos que geram gases de efeito estufa. E, doutor Vinícius, com relação à criação do manual, eu gostaria que o senhor falasse qual foi a motivação, que é um manual até denso, são praticamente 100 páginas, tem muitas informações, e eu gostaria de saber como é que o público também pode ter um benefício, ao conhecer o conteúdo desse manual também. Bom, esse manual, Suciana, ele surge, na verdade, durante a preparação de um ciclo de oficinas que a ABRAMPA preparou
para membros do Ministério Público Brasileiro sobre litigância climática. Tá? Esse ciclo de oficinas não é o primeiro, a gente já tinha feito um em 2019, e agora nós fizemos um outro ciclo de oficinas. Tá? Esse ciclo de oficinas ele foi fruto de uma parceria da Abrampa com o Instituto Clima e Sociedade e o Centro de Aceleração de Litigância Climática da Universidade de Nova York. E durante a preparação desse curso, a gente percebeu a necessidade de preparar um material, tá, que pudesse ser distribuído aos promotores e que pudesse auxiliar na atividade final do promotor de justiça, principalmente na atividade de ajuizar ações relacionadas a mudanças climáticas. Né? Essas oficinas e, portanto, nosso manual, ele surge com o apoio de diversos especialistas em mudanças climáticas. A gente buscou também especialistas em litigância estratégica e especialistas em direito ambiental. E discutimos inúmeros temas relacionados a mudanças climáticas, como licenciamento ambiental, impacto das mudanças climáticas sobre as cidades e como as cidades podem ser mais eficientes e diminuir sua pegada de carbono. A gente fala sobre desastres climáticos, sobre escassez hídrica, enfim, uma série de impactos negativos e de questões relacionadas à litigância climática. Né? Qual é o objetivo do manual? Então, partindo agora para o manual. O objetivo ali principal é apresentar conceitos basilares de mudanças climáticas, a ciência por trás das mudanças climáticas, né? Explicar como é o fenômeno e discutir estratégias jurídicas úteis para a promoção da litigância climática pelo Ministério Público Brasileiro. Então, ali o nosso objetivo foi, além dos aspectos científicos e jurídicos das mudanças climáticas, foi tentar também agregar essa dimensão prática de como a gente pode auxiliar os promotores no seu trabalho cotidiano a litigar em prol da estabilidade climática. Eu acho importante também dizer, Sucena, que uma das motivações, não só de escrever o manual, mas como montar oficinas, montar cursos de capacitação e trazer os profissionais da ciência para dentro do ambiente dos promotores, é aumentar a eficiência da nossa ação para tentar compensar um pouco a lentidão das instâncias competentes para lidar com a emergência climática. O problema da emergência climática, o problema das mudanças climáticas, ele não é futuro, você sabe muito bem, ele é presente, ele já causa inúmeros impactos, já causa bilhões em prejuízo, já impacta negativamente a forma de vida de inúmeras comunidades, especialmente as comunidades mais vulneráveis e que dependem muito da integridade do meio ambiente para que se desenvolvam de forma perfeita. Então, essa é uma das motivações, Sucena, é tentar combater essa lentidão das instâncias competentes. Porque o ideal, na verdade, seria que o próprio legislativo e o próprio executivo já estivessem implementando medidas eficientes, reduzindo nossas emissões, ampliando a capacidade das cidades de se adaptarem aos impactos negativos. Porém, a gente não vê isso. A gente acabou de passar por um governo que reduziu muito as estruturas de combate às mudanças climáticas, então sentiu-se a necessidade de ampliar essas ações climáticas. Agora, que se faça uma observação, isso não é uma questão única do Brasil, é uma questão mundial. A litigância climática ela não surge no Brasil, pelo contrário, a litigância climática surge no Brasil quase uma década depois dela já estar sendo utilizada, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, que são os países onde a academia e a sociedade civil voltou os olhos para a questão da mudança climática. Então, essa é a motivação. Uma outra motivação também, Sucena, e isso é importante que se diga, é que a sociedade civil no Brasil está na frente nessa discussão do uso de ações judiciais para mudanças climáticas. O Ministério Público brasileiro ele tem um histórico muito forte de atuação na preservação ambiental. A gente tem um corpo de promotores especializados, o que não acontece nas outras instituições jurídicas. Por exemplo, a gente tem pouquíssimas varas do Poder Judiciário especializadas em meio ambiente. Já o Ministério Público, não, ele possui consolidada essa atuação histórica na preservação ambiental. Porém, nas mudanças climáticas, o Ministério Público ainda não tinha tão desenvolvida essa atuação. Então, um traço característico desse nosso manual é a intensa participação da sociedade civil
compartilhando conhecimento com os membros do Ministério Público. Então, basicamente é isso, Luciana. A motivação é trazer o tema para o Ministério Público, é tentar mobilizar o Judiciário para suprir omissões ou lentidão das instâncias do Executivo e Legislativo em lidar com esse problema das mudanças climáticas. E, doutor Vinícius, a gente fala em justiça climática, racismo ambiental, todos esses termos, né, que começam, né, a ser introduzidos, né, nessa seara, né, do socioambientalismo, e também a gente poderia explicar melhor o que significa, né? Justiça climática, o que é de fato? O conceito de justiça climática, ele vem, né, ele é uma evolução já do conceito de justiça ambiental, dos movimentos minoritários. E quando eu digo movimentos minoritários, são daqueles grupos que são desproporcionalmente afetados pela degradação ambiental. E essa história se repete aqui, Sucena, na questão das mudanças climáticas. Então, vamos lá. Para a gente trabalhar com um conceito simples, justiça climática, ela se propõe a investigação relacionada à injusta divisão dos ônus e bônus das mudanças climáticas em grupos distintos da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos olhar a geração de emissão de gases de efeito estufa. É inegável que a população rica, a população dos países desenvolvidos, gera mais gases de efeito estufa, contribui de maneira mais significativa para o acirramento do aquecimento global, e já a população mais vulnerável, mais pobre, ela arca com maior significância com os impactos negativos das mudanças climáticas. Impactos esses que já se fazem sentir no nosso tempo atual. Então, eu trouxe aqui um número que é importante que seja dito. Um estudo da Oxfam e do Stockholm Environment Institute revela que 1% da população mais rica, veja bem, 1% da população mundial mais rica gerou o dobro de emissões de gases de efeito estufa em comparação aos 50% mais pobres da população mundial. Esse estudo ele tem um marco temporal de 1990 a 2015. Então, repito, porque isso tem que ficar gravado, 1% da população mais rica gerou o dobro de emissões em comparação aos 50% mais pobres. Então, a gente precisa entender isso, que os bônus e ônus da geração de gases de efeito estufa e dos impactos negativos do aquecimento global se distribuem de maneira desigual entre a sociedade. E por que é importante que isso esteja no nosso radar? Para a formulação de políticas públicas. O governo tem que estar atento de que quem está consumindo mais produtos que durante a sua fabricação geram gases de efeito estufa é a população mais rica. E a população mais pobre, ao mesmo tempo que ela tem menos acesso a esses produtos, ao uso intenso de energia elétrica, que também gera gases de efeito estufa, ela sofre de maneira mais significativa com os impactos adversos do aquecimento global, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de deslizamentos e inundações, né, que são desastres climáticos, que já estão aumentando de gravidade e tendem a aumentar mais ainda. A população pobre é a primeira a ser afetada de maneira mais significativa. Veja, por exemplo, o caso do Morro do Bumba, em Niterói. Né? A falta de uma política habitacional séria gera a população mais humilde a buscar áreas de risco, áreas de encosta, áreas de beiras de rio, e aí, quando nós temos esses fenômenos climáticos intensos, esses desastres climáticos, essa população é mais afetada. Então, justiça climática é isso, é entender que os ônus e bônus das mudanças climáticas se distribuem de maneira desigual entre a população, e isso tem que entrar no radar do poder público para que, por meio de políticas públicas, ao menos se diminua essa distorção dos ônus e bônus do desenvolvimento. Doutor Vinícius, a gente tem os princípios de precaução, né, prevenção, que são basilares, né, assim, mas a gente vê que, pelos fatos, né, que ocorrem, não são atendidos. Como é que o Ministério Público está lidando com essas questões, principalmente, assim, situações como Petrópolis, né, que a gente teve recente, situações antigas, mas tão do Rio de Janeiro, né, que o senhor é do Rio também, né? Sim. Foi justamente aquela mais de 1.000 mortes
que ocorreram, né? E até hoje, né, não se tem o devido, vamos dizer assim, encaminhamento, né, de todos os processos. Gostaria que você explicasse um pouquinho a respeito disso. Sim, em relação a essas questões, Sucena, o que o Ministério Público tem tentado fazer é agir de uma maneira mais estratégica e preventiva. Como você mesmo falou, direito ambiental é norteado pelos princípios da prevenção e da precaução, né? Sempre sob a ótica de que depois que acontecem as tragédias, depois que acontecem os danos ambientais, nós temos prejuízos irreparáveis, né? Não conseguimos voltar no tempo. Então, a atuação ela não pode ter um foco só repressivo, no sentido de buscar responsáveis após o acidente. Esse foco tem que ser preventivo. Como a gente está tentando fazer isso? Primeiro, tentar agir junto aos poderes públicos na elaboração de estratégias preventivas. Primeiro, legislação. Então, a gente tem tentado passar um pente fino na legislação e ver de que maneira essa legislação pode ser aperfeiçoada. De que maneira a gente pode introduzir na própria legislação mecanismos preventivos que nos permitam nos preparar para essas situações que a gente sabe que vão acontecer, porque elas são históricas, só que elas estão se intensificando. Então, o trabalho do planejador, do tomador de decisão pública, hoje em dia, é se preparar não só olhando para trás, mas tendo em mente que o que aconteceu no passado vai acontecer com mais intensidade no futuro. E a gente precisa de instrumentos legislativos que permitam que o poder público se prepare, né? Outra coisa, a gente também está atuando para que instrumentos jurídicos de prevenção já previstos na legislação sejam adotados. E vamos lá, dando exemplos concretos. O Ministério Público tem que lutar para que os municípios façam seu zoneamento de áreas de risco. Isso já está na legislação. A gente já tem nos planos diretores, a gente já tem no Estatuto da Cidade, a gente tem a Política Nacional de Defesa Civil, que fala da obrigação dos municípios mapearem suas áreas vulneráveis. E os municípios que têm áreas vulneráveis mapeadas têm que elaborar seus planos de contingência. E isso é uma outra área de atuação do MP, fiscalizar a elaboração e o aperfeiçoamento dos planos de contingência, porque são esses planos que vão sair dessa abstração, dessa questão genérica de mera prevenção, para dizer as ações concretas que vão ter que ser tomadas diante de um desastre. Então, vamos implementar nossos sistemas de alerta. Vamos fazer com que eles funcionem. A partir do momento que a gente tiver um sistema de alerta, o que a gente vai fazer quando esses sistemas de alerta forem acionados? Né? E isso a gente tem que discutir questões muito concretas, Sucena. É do tipo, quais são as escolas do município para onde nós vamos levar a população desabrigada? Para onde nós vamos mobilizar o nosso corpo de bombeiros, a nossa defesa civil? O município tem contingente suficiente para atender uma tragédia de grandes proporções? Não. Então, como é que a gente vai se articular com o Estado e com a União? Os municípios vizinhos, a gente vai poder solicitar ajuda? Como vai ser feita essa ajuda? Esse plano tem que estar elaborado, testado e ser rotineiramente praticado pelas autoridades públicas. E o Ministério Público precisa estar nisso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grupo específico sobre prevenção a desastres e que vem justamente tentando disseminar todo esse conhecimento, todas essas boas práticas para todos os promotores, para que todas as cidades do Rio de Janeiro a gente tenha ao menos um promotor preparado para conversar com as instâncias municipais, para fazer com que as instâncias municipais se articulem com as instâncias estaduais e federais, para que essas ações preventivas estejam muito bem consolidadas e periodicamente testadas, para que, quando precisarem ser acionadas, a gente tenha o menor número de perdas humanas e patrimoniais possíveis. E, doutor Vinícius, com relação assim, a exemplos, né, de casos de litigância climática, o senhor poderia citar alguns, né, que já ocorreram aqui no Brasil, que, pelo que eu vi no manual, tem mais assim a partir de 2019, né, o histórico aqui brasileiro. Então, se o senhor tem alguns exemplos para poder citar para a gente. Sim, Sucena, eu tenho sim. A litigância climática ela vem evoluindo muito aqui, né? Em 2010, salvo engano, a gente já tinha alguns exemplos, mas eram ações muito pulverizadas, elas ainda nem mencionavam com muita ênfase a política climática. Isso ganha corpo
principalmente a partir de 2019, como muito bem colocado por você. Então, a gente tem alguns exemplos. Uma que ficou famosa, né? Na verdade, algumas ficaram famosas por conta da pauta verde do Supremo. Acredito que você esteja lembrada, mas foi um pacote de ações na área ambiental que estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma muito importante foi a DPF, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, que está relacionada ao Fundo Clima. Né? Foi uma ação proposta em que se postula que o governo federal ele seja proibido de contingenciar verbas utilizadas para a defesa da floresta amazônica. O Fundo Clima ele é um fundo que recebe verbas, né, inclusive internacionais, e é destinado a ações de combate ao desmatamento na Amazônia. E aí, para fazer o link com as mudanças climáticas, eu preciso explicar que é justamente no setor de desmatamento que nós temos as nossas maiores contribuições na emissão de gases de efeito estufa. Então, essa ação busca justamente isso, né? Que o governo federal não contingencie o Fundo Clima, que ele utilize efetivamente a verba do Fundo Clima, porque as verbas estavam paralisadas. E sobre isso é importante notar, saiu uma notícia de que o governo da Noruega, né, diante das eleições e da substituição do governo atual, a Noruega vai voltar a desbloquear, vai voltar a encaminhar verbas para o Fundo Clima, o que é importantíssimo para prosseguir no combate ao desmatamento na Amazônia. A gente tem uma outra ação civil pública, ela tramita na Justiça Federal. O número dessas ações estão no manual, como você disse, Suciana. A gente tem um capítulo lá só de estudo de casos, falando sobre esses casos, e no final também, no último capítulo, no capítulo 5, a gente tem uma série de links para sites com questões relacionadas a mudanças climáticas, e um desses links é uma base de dados só de ações climáticas, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, essa ação civil pública, todas essas ações que eu estou citando, elas estão lá no manual. Tem uma outra ação civil pública também, que tramita na 9ª Vara Federal do Distrito Federal, que ela exige do BNDES-Par, que é um braço de investimento do BNDES, a publicação de um plano de redução de emissões de gases de efeito, tá? E também exige que esse fundo, essa carteira de investimentos do BNDES, seja organizado e observe as metas de redução de gases de efeito estufa de acordo com o Acordo de Paris, né? Que é um acordo que foi assinado pelo governo federal, ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico por decreto e que, portanto, precisa ser observado. E a gente tem uma outra, eu vou citar uma outra também, que é interessante, que foi essa é internacional, é da Milieu Defense contra a Shell. Essa foi uma ação proposta lá na Holanda, tá? Em 2019, um grupo de organizações não governamentais, eles ingressam com essa ação judicial no Tribunal Distrital de Haia, que foi o mesmo tribunal que deu aquela feliz decisão do caso Urgenda, né? Que foi o caso mais comentado mundo afora sobre mudanças climáticas. E nessa ação da Milieu Defense, eles ajuizam essa ação contra a Shell, pedindo a determinação de que a Shell reduza suas emissões globais em até 45%, tá? Em comparação aos níveis de emissão do ano de 2019. E durante essa ação, Suciana, eles argumentam, né, que a empresa contribui negativamente com a crise climática, viola a legislação holandesa e também viola obrigações internacionais de direitos humanos. Por que eu falo isso? Porque essa fundamentação utilizada por esse tribunal holandês, ela é perfeitamente replicável aqui no Brasil, porque o nosso ordenamento jurídico, eu diria que ele vai, inclusive, além do ordenamento jurídico holandês. Ele é muito mais protetivo, tá? Os nossos tratados internacionais, a nossa Constituição, que tem um capítulo específico sobre direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a nossa legislação infraconstitucional, né, as leis abaixo da Constituição, então, Política Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Política Nacional de Mudanças Climáticas. Nós temos um ordenamento jurídico pródigo em normas de preservação ambiental. Então, essa argumentação utilizada pelo tribunal holandês pode tranquilamente ser utilizada pelos nossos tribunais superiores, como efetivamente vem sendo utilizado. E lá o Tribunal de Haia determinou a Shell que reduzisse efetivamente suas emissões globais em 45% em comparação aos níveis de 2019, tal qual pedido pelos autores da ação. Então, são 3 casos assim muito interessantes para ler, porque os pedidos são diferentes, né? Os pedidos formulados são diferentes
e as pessoas acionadas são diferentes, ou seja, tanto governos quanto companhias do setor privado. E, doutor, a gente está chegando aos momentos finais, né? Mas tem uma questão que eu gostaria que o senhor pudesse também explicar para a gente. O que é racismo ambiental? Que é um termo que tem sido utilizado, né, com mais frequência hoje, e pelo que eu entendi, ele também já está introduzido no campo jurídico. Então, como é que se lida, né? E exemplificar, né, o que seria um caso de racismo ambiental? Olha, o caso de racismo ambiental está muito relacionado ao conceito de justiça climática, né? Ou seja, essa diferença dos ônus e bônus do desenvolvimento, das emissões de gases de efeito estufa. Então, o racismo ambiental ele acaba se encaixando nesse conceito de desproporcionalidade dos impactos negativos do desenvolvimento sobre a população mais vulnerável. E nós temos, dentre a nossa população vulnerável, a nossa população mais pobre, um grande número de negros, o que é uma herança muito infeliz do nosso país e que a gente precisa desesperadamente de políticas públicas que contornem esses impactos negativos do desenvolvimento entre aspas, né, Sucena? Porque o desenvolvimento deveria ser sustentável e deveria observar, deveria calibrar e corrigir esses impactos negativos mais significantes sobre a parcela mais vulnerável da população. Então, o racismo ambiental se insere justamente isso, quando as comunidades minoritárias, né, de negros, de ribeirinhos, acabam sendo negativamente afetadas de maneira desproporcional pelo desenvolvimento. Tá? Então, basicamente é isso. É outra questão que tem que estar no radar para ser corrigida por políticas públicas. E agora eu gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, né? E também, se quiser passar algum canal, né, que as pessoas também possam ter mais acesso, né, ao trabalho de vocês, fique à vontade. Sucena, então, obrigado, tá? Sim, eu queria fazer, então, as considerações finais. Primeiro, dizer que a Associação Brasileira dos Promotores Ambientais ela está comprometida com a atuação do Ministério Público para reduzir os impactos das mudanças climáticas, e para isso nós temos um projeto hoje em curso, que é o projeto Abrampa pelo Clima, com várias frentes, em termos de proteção da Amazônia, proteção da Mata Atlântica, necessidade de diagnóstico dos impactos climáticos de empreendimentos durante o licenciamento ambiental, e também temos uma vertente da capacitação, que é a vertente que eu coordeno, e nisso quero dizer que nós estamos completamente abertos à sociedade civil, que queiram ser nossos parceiros, que queiram trazer conhecimentos para que possam ser disseminados entre os membros do Ministério Público Brasileiro, nós estamos à disposição. Eu agradeço o espaço para a gente falar do nosso manual, foi trabalhado com muito carinho, com muita dedicação. A gente tentou fazer, na medida do possível, uma linguagem acessível, mas, de outro lado, a gente está falando de uma linguagem jurídica, de um termo, de um fenômeno extremamente complexo e global, que é as mudanças climáticas. Então, eu convido a todos a acessarem o site da Abrampa. O manual está lá, é gratuito e está disponível. E eu queria dizer que no capítulo 5 desse manual, a gente tem uma série de links onde podem ser encontradas informações sobre mudanças climáticas, Sucena. Então, lá, a gente vai ter um link para o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que é uma convenção quadro com inúmeros materiais sobre mudanças climáticas, e eu destaco que eles têm um relatório, que é o Relatório para Formuladores de Políticas Públicas, que, em regra, é um relatório redigido de maneira mais simples, para que todos nós possamos acessar e ter uma informação sobre as emissões de gases de efeito estufa, como essas emissões são distribuídas, quais são os principais setores de emissão, os potenciais de redução dessas emissões que nós temos que explorar na nossa comunidade, né? E inúmeros outros links. Tem o link para o Observatório do Clima, que é um parceiro da Abrampa também, e que tem muita informação acessível lá no Observatório do Clima. O MAP Biomas, que trabalha com dados ambientais sobre cobertura vegetal no Brasil, desmatamento, mineração, queimadas. Tem vários gráficos, tem vários mapas, então é muito bom para a gente ficar por dentro. Tem o link para o Adapta Clima do Ministério do Meio Ambiente, onde podem ser acessadas informações e materiais sobre adaptação às mudanças climáticas. E tem lá também, com maior afinidade aqui com o tema da litigância climática que a gente tratou, links
para a base de dados internacionais e nacionais sobre ações climáticas. E é bom a gente ver o que está sendo feito mundo afora, porque a gente pode trazer esses exemplos para dentro do nosso ordenamento jurídico, na medida de que, como eu já falei, a gente tem um ordenamento jurídico muito pródigo em normas de preservação ambiental. São muitas as normas, as regras e os princípios que autorizam o judiciário a intervir tanto no poder executivo quanto legislativo para que sejam cumpridos esses preceitos materiais de proteção ambiental. E, no mais, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, por divulgar informação ambiental. Eu sei que não é fácil, então cativar o público é uma necessidade, falar de maneira acessível para que a preservação ambiental se insira aí em todas as camadas da nossa sociedade. Então, obrigado, Sucena, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por dar esse espaço para a Abrampa. Um grande abraço.